Feito. Então, hoje, turma, nós vamos tratar de recepção de sentenças estrangeiras no Brasil e recepção de cartas rogatórias estrangeiras pela jurisdição brasileira. Dois temas afins que tratam do exercício jurisdicional e da cooperação internacional entre os Estados. No caso, quando um juiz profere uma sentença em outro país para ser executada no Brasil, ou então emite uma carta rogatória de lá para cá, solicitando o cumprimento de certos procedimentos numa determinada ação judicial. A ação corre lá e certos procedimentos realizados aqui. É disso que se trata as cartas rogatórias. Então, começando a falar sobre sentenças estrangeiras, a situação é a seguinte: é um juiz de outro país que proferiu uma sentença com o objetivo de que essa sentença seja executada no Brasil. Como vocês sabem, existe uma barreira enorme chamada soberania, que determina que o Estado estrangeiro não exerce nenhum tipo de poder no Brasil, né, estritamente falando. E também que o juiz estrangeiro não exerce jurisdição no Brasil. A jurisdição se exerce a partir do espaço jurisdicional permitido pela soberania. Então, entendam, vamos deixar claro, quando o juiz estrangeiro profere uma sentença para ser executada no Brasil, essa sentença vai ser executada como uma expectativa de reciprocidade, tá? Nós vamos dar cumprimento voluntário a essa sentença estrangeira, que vai ser cumprida no Brasil, cumpridos, observados os requisitos da nossa jurisdição, na expectativa de reciprocidade, ou seja, esperando-se que as sentenças proferidas pelos juízes brasileiros também venham a ser executadas nesse outro país. Então, entendo dessa maneira, tá? Não há ofensa à soberania, não há sobreposição de jurisdições, é apenas assim digamos, uma liberalidade, né? Dar cumprimento à sentença estrangeira com a expectativa de reciprocidade. Nós temos no Brasil 4 sistemas de recepção e cumprimento de sentenças estrangeiras. São chamados de sistema ordinário, sistema Mercosul, sistema arbitral e sistema extraordinário. Esses nomes são nomes doutrinários, tá? Inclusive eles variam um pouco conforme a fonte. Originalmente existia um sistema geral, né, um sistema geralzão, que hoje é chamado de sistema ordinário, que valia para todos os países. E esse sistema tinha por base a LINDB e o CPC. Tá? Então, sentenças que viessem de quaisquer países passariam pelos requisitos, cumpririam aí os requisitos desse sistema que nós chamamos de sistema ordinário. Depois é que foram sendo criados sistemas paralelos sobrepostos ao que hoje nós chamamos de sistema ordinário. Em 1992, foi criado o sistema Mercosul, né? O Mercosul foi criado em 91, e em 92, com o protocolo de Las Leñas, criou-se um sistema de reconhecimento de sentenças, esse é o termo que se usa, reconhecimento, para os países do Mercosul, com o objetivo de facilitar. Então, aí foi criado um primeiro sistema paralelo, né? que não estava dentro do sistema ordinário. Depois, em 96, com a lei de arbitragem, que mudou o sistema, a sistemática de execução de sentenças arbitrais, até então eram laudos arbitrais, passaram-se a ser recebidas sentenças arbitrais estrangeiras também. Então, um sistema paralelo, um outro sistema que se sobrepôs ao sistema ordinário. E o último, é uma novidade de 2015, né? Já tem aí seus 5 anos, mas ainda assim constitui uma novidade, que é o sistema extraordinário, que se refere ao cumprimento de sentenças de divórcio consensual. Na época em que veio com a novidade do CPC, teve bastante divulgação na mídia, né? Virou modinha na época, tinha muito TCC sobre isso, saía matéria na imprensa, né? Lembro de repórteres indo acompanhar. Hoje em dia já não se fala mais nisso, já chegou para ficar, né? Então, sentenças de divórcio consensual realizadas no exterior, preferidas no exterior, não precisam passar mais pelo STJ. Tem cumprimento imediato. Então, no sistema ordinário Mercosul e arbitral, as sentenças passam pelo STJ. No sistema extraordinário, não. Tá? É cumprimento direto. Então, isso vocês já podem guardar. Então, nós temos aí esses 4 sistemas e vamos passar a falar de um a um, né? Começando pelo sistema ordinário. Então, no sistema ordinário,
se trata de situação de sentenças que venham de quaisquer países que não do Mercosul. Uma sentença da Itália vai passar pelo sistema ordinário, uma sentença do Japão, dos Estados Unidos, da Austrália, vai passar pelo sistema ordinário. Tá? Sistema Mercosul é apenas para os países do Mercosul e sistema arbitrário só para sentenças de arbitragem. Então é isso. Então sentenças que vêm de quaisquer países que não do Mercosul vão passar aí por esse sistema. A homologação é um ato de reconhecimento e autorização de recepção dessa sentença estrangeira pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então é preciso que alguém receba essa sentença estrangeira, homologue, ou seja, lhe dê validade, e daí permita a sua execução. Esses dois atos, a homologação e a execução, que são dois procedimentos distintos, esses dois procedimentos juntos são chamados processos de delibação. Tá? No Brasil, a homologação é feita pelo STJ, hoje é pelo STJ, e a execução pela Justiça Federal na primeira instância. Então, são dois procedimentos. Tá? A homologação STJ e a execução Justiça Federal. Os dois procedimentos juntos são chamados processos de delibação. Esse nome é doutrinário. Tá? Na praxis, a gente não observa esse nome. Você procura no site do STJ, você encontra pouca ocorrência. Quem atua na advocacia, buscando homologação, não usa esse termo. Né? A gente não é do dia a dia. Mas é um nome que tem aparecido em provas de concursos. Curiosidade, né? Então, fala lá na prova, no processo de delibação, os requisitos a serem observados pelo juiz, blá, blá, blá. Aí você pensa, que raios é isso de processo de delibação que eu nunca ouvi na vida? É isso, tá? Às vezes, esses concursos mais difíceis, como magistratura, em especial magistratura federal, gostam de pegar nota de rodapé. E esse nome processo de delibação não se usa na prática, tá? No dia a dia. A competência para homologação é do STJ, mas até 2004 era do STF. Em 2004 veio a emenda constitucional 45, que fez uma pequena reforma no judiciário. E várias competências, digamos assim, secundárias do STF foram transferidas ao STJ. Dentre elas, a competência para homologar e permitir a execução de sentenças estrangeiras. Então, desde 2004, a competência é do STJ. Porém, a jurisprudência do STF permanece válida, tá? Então, o STF, durante muito tempo, foi a instância para homologação de sentenças estrangeiras e tem aí consolidada uma jurisprudência relevante que ainda hoje é aplicada. E saber disso também é importante em questões de prova, principalmente nesses concursos mais difíceis. Quando fala-se lá da hipótese de uma homologação de sentença em 1998, o STJ fez... Você pensa, não é STJ, é STF. É um tipo de pegadinha que às vezes aparece em prova, tá? Que ajuda a responder uma questão de prova. E segundo o regimento interno do STJ, a atribuição para homologar a sentença estrangeira é do próprio presidente do STJ em uma decisão monocrática. Então, sentenças estrangeiras que objetivem serem executadas no Brasil são apresentadas em ação específica para, né, tendo como endereçamento o ministro-presidente da Casa, o ministro-presidente do STJ. O regramento jurídico básico do tema é a LINDB, que nós já estudamos, né, mas em específico os artigos 15 e 17, e o CPC, os artigos 960 e 965. Esse é o regramento básico do sistema ordinário. A ação específica é a ação de homologação de sentença de decisão estrangeira, endereçada ao presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça. É importante ter em conta que não se trata de reabertura de caso nem reexame de mérito. Quando a sentença é proferida pelo juiz estrangeiro e é apresentada para ser homologada, né, em ação de homologação aqui, o ministro do STJ, o ministro-presidente do STJ, quando a recebe, ele não vai reabrir o caso, ele não vai julgar de novo. Ele vai apenas observar se os aspectos formais da ação foram atendidos. Tem uma listinha de aspectos formais que eu já vou mostrar para vocês, que o ministro, o presidente do STJ, tem que analisar se foram cumpridas, né? Se esses requisitos foram cumpridos, ele vai ticando, né? E se todos os requisitos foram cumpridos,
ele homologa. Se não foram cumpridos, ele não homologa, ele denega a homologação. Então ficamos assim. Ele não vai reabrir o caso, não vai rejulgar. O caso já está julgado, né? Já gerou coisa julgada no outro país. Ele vai apenas observar se foram atendidos os requisitos formais. Mas essa regra que eu estou dizendo tem uma exceção. Né? Ele não vai reabrir a questão, ele não vai rejulgar no mérito, exceto numa hipótese prevista no artigo 6º, no artigo 7º, parágrafo 6º da LINDB, que é na questão da sentença de divórcio celebrado no exterior. Tá? Esse é um dispositivo que nós já estudamos lá atrás, quando nós fizemos a leitura e interpretação sistemática, fizemos a hermenêutica da LINDB. Aí eu mostrei esse dispositivo para vocês e falei que eu tornaria a falar dele. Eis aqui, né? Eis-nos de volta aqui, falando desse dispositivo. Vamos lê-lo então. Nos interessa a segunda metade. Vamos ler aí o parágrafo 6º inteiro. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. Aí a parte que nos interessa. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Então, essa é a exceção que eu dizia. O ministro do STJ não reabre caso. Né? Não há rejulgamento de mérito e reexame da matéria, exceto sentença estrangeira de divórcio. Nesse caso, né, se for solicitado pelo requerente, pode ser reexaminado o mérito. Tá? E a primeira metade diz que a validade de divórcio no exterior, divórcio celebrado no exterior, terá validade de 1 ano no Brasil, 1 ano depois da sentença. Exceto se houver havido separação judicial, hipótese em que terá efeito imediato no Brasil. Os requisitos que eu dizia estão na LINDB e no CPC. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o artigo 15 da LINDB, eu vou ler o dispositivo do CPC e depois a gente sintetiza todos e eu vou mostrar para vocês a listinha de requisitos. Então o artigo 15 da LINDB diz: será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos: haver sido proferida por juiz competente, terem sido as partes citadas ao haver-se legalmente verificada a revelia, ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida, estar traduzida por intérprete autorizado e ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Aí eu coloquei em vermelho porque a competência já não é mais do STF há 16 anos, né? Desde a emenda constitucional 45 de 2004. A competência é do STJ, mas a LINDB não teve seu texto alterado. Então é aquela coisa, a LINDB, a gente tem que tomar cuidado com ela, né? Ela tem armadilhas. Eis uma delas. Se você pegar a LINDB e for fazer uma prova, você vai confiar nela achando que é o STF, mas não é mais há muito tempo. É STJ. Se você estiver com o seu vademecum em mãos, né, a LINDB impressa, risquem STF e coloquem STJ. E o artigo 963 do Código de Processo Civil, que determina, né, no capítulo referente à homologação de decisões estrangeiras, fala assim: constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão estrangeira: ser proferida por autoridade competente, ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia, ser eficaz no país em que foi proferida, não ofender a coisa julgada brasileira, estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado, não conter manifesta ofensa à ordem pública. Então, os requisitos para homologação, né, fazendo um balanço tanto da LINDB quanto do CPC, a gente tem os seguintes requisitos. Essa é a listinha de requisitos que eu dizia a vocês que o ministro do STJ, ministro-presidente do STJ, tem que verificar se estão atendidos. Né? Ele vai ticando. Né? São esses 6 requisitos aí compilados da LINDB do CPC.
Então, primeiro, sentença ou decisão proferida por juiz ou autoridade competente. Eu estou fazendo um balanço dos dois, tá? A esquerda é a LINDB, a direita é o CPC. Sentença ou decisão proferida por juiz ou autoridade competente. O ministro-presidente do STJ tem que ver se quem proferiu a decisão lá na Itália, a sentença na Itália, é juiz competente para isso. Como ele vai saber? A resposta está dada pelo regimento interno do STJ, que determina a, a consularização da sentença, como eu já vou explicar um pouco melhor para vocês adiante. Então, esse documento, a sentença estrangeira, tem que chegar consularizada no STJ. Ou seja, tem que ter sido submetida às autoridades consulares brasileiras no respectivo país, no caso, o Consulado do Brasil na Itália, que vai colocar o selinho lá, né? E esse selinho garante ao juiz saber que aquela sentença tem validade na Itália. É atribuição dos nossos representantes consulares saberem como funcionam as coisas na Itália, no caso, né? Então, esse selinho de consularização dá ao juiz a informação de que a sentença foi proferida por juiz ou autoridade competente. Segundo requisito, partes citadas, ou citação regular, ou ainda a revelia. No caso, o instituto deve corresponder ao que nós entendemos por ele. O que se entende no outro país por citação deve ser equivalente ao que nós entendemos, né? Se for um tipo diferente, um instituto desconhecido no Brasil, sei lá, citação por edital, citação verbal, né? Abre a porta do fórum e grita o nome, sei lá, estou extrapolando. Mas se for um instituto que não corresponde ao que nós entendemos por citação, o ministro do STJ, o ministro-presidente, não vai homologar. Ou então revelia, o que eles entendem por revelia, tem que ser o que nós entendemos por revelia também. Terceiro requisito, sentença transitada em julgado e revestida das formalidades necessárias para execução, ou, conforme diz o CPC, ser eficaz no país em que foi proferida. Ser eficaz no país em que foi proferida. Quer dizer, ela tem que produzir efeitos naquele país para poder ser executada aqui. No Brasil, as sentenças arbitrais não tinham efeito senão homologadas até 1996. Então, se houver algum país que ainda adota esse sistema lá fora, né, essa sentença de lá não vai ter execuibilidade no Brasil. Por quê? Porque tem que ser eficaz lá para ser eficaz aqui. Ou, como diz a Linde, ter sido transitada em julgado lá, está revestida das formalidades necessárias para execução. Lembrando que a própria definição da Lindby de trânsito em julgado é uma definição equivocada, né? A gente leu esse dispositivo lá na aula respectiva e mostrei para vocês que é uma definição de coisa julgada formal e não de coisa julgada material. Quarto requisito, traduzida por intérprete autorizado ou tradução oficial. No caso, é a tradução juramentada, a gente já vai falar um pouco mais a respeito. Não ofender a coisa julgada brasileira. Então, gerou coisa julgada lá, não pode ofender a coisa julgada daqui. E nem ofender a ordem pública. No caso, isso está no artigo 17 da LINDB e também no 963 do CPC. Então, a gente junta o artigo 17 da LINDB. Se esses 6 requisitos foram atendidos, né, o ministro do STJ vê que todos os requisitos, ticou a listinha lá e viu que todos foram atendidos, ele homologa. E ele permite que continue aí o processo de delibação, né? Tome seu rumo. Se não atender, ele não vai homologar. É isso, tá? Essa é a consequência. Se os requisitos são atendidos, homologação. Se não são atendidos, denega-se a homologação. E isso será feito pelo STJ, né? E não pelo STF, como está lá na LINDB, de acordo com o que eu havia dito há pouco. Tá, isso a gente já tratou em outra aula, de coisa julgada. O regimento interno do STF e o regimento interno do STJ dispõem sobre a autenticação por cônsul brasileiro, que é o que nós conhecemos por consularização, tá? Assim como a tradução oficial, a tradução juramentada. As disposições no regimento interno do STJ remontam a 2016. Antes disso, por 12 anos, então, nós tivemos uma situação bastante esdrúxula, que eu vou mencionar. Então, é mais uma curiosidade hoje. As regras do regimento interno do STF
sobre homologação de sentença estrangeira continuavam válidas e sendo aplicadas ao STJ, o que é um absurdo, né? Se parar para pensar. O que é regimento interno? São as regras internas de uma casa, de uma assembleia, de uma instituição. Valem da porta para dentro. Imaginem um prédio, né, um condomínio. Os condôminos se reúnem e criam as suas leis de convívio, né, que vão colocar no regimento interno, dizendo que hora que podem subir compras, né, no elevador, quem pode usar a piscina do prédio, essas coisas, né, normais. Agora, é óbvio que as regras desse regimento interno vão valer ali dentro. Mas faz sentido aplicar essas regras ao prédio do lado? Você pega o regimento de um prédio e aplica ao prédio do lado, ou cobra do prédio do lado o cumprimento daquele regimento? Não faz sentido. E é o que vinha acontecendo em relação ao regimento interno do STF. E esse regimento interno vinha sendo aplicado no STJ, não faz o menor sentido. E não é porque é o STF que vincula os tribunais, os demais tribunais, não é isso. O regimento interno é da porta para dentro. Né? Então nós tínhamos uma situação bem esdrúxula aí de aplicação do regimento interno do STF às decisões do STJ. Hoje, né, desde 2016, o STJ já tem suas regras sobre isso, mas as regras do STF continuam, de certo modo, válidas, né, mesmo porque não foram revogadas. E o que nós dizíamos, então, sobre a consularização está disposto aí no regimento interno do STJ hoje. Que diz o seguinte, o artigo 216-C do regimento interno do STJ diz: a homologação da decisão estrangeira será proposta pela parte requerente, devendo a petição inicial conter os requisitos indicados na lei processual, bem como os previstos no artigo 216-D, e ser instruída com original ou cópia autenticada da decisão homologanda e de outros documentos indispensáveis, devidamente traduzidos por tradutor oficial ou juramentado no Brasil, e chancelados pela autoridade consular brasileira competente, quando for o caso. Vejam, nós temos aí a determinação de tradução juramentada e consularização. Dois procedimentos de autenticação de documentos que nós já estudamos, né, no primeiro bimestre. Então, se você, como advogado, que pretende ser, depois de concluído o curso, vier a solicitar a execução de uma sentença estrangeira, você deve instruir essa petição, a sua petição de homologação, com uma cópia, né, da sentença original, acompanhada de tradução juramentada, aquela tradução que a gente viu, que no Paraná custam R$100, né, em Santa Catarina custa R$30 a lauda, e deve estar consularizado, ou seja, se você pegou a sentença da Itália para ser executada no Brasil, para ser homologada e executada no Brasil, você tem que procurar o consulado do Brasil na Itália. E daí lá vai ser feita a consularização, vão colocar um selinho, né? E aí essa sentença pode ser apresentada aqui em juízo, né, para o STJ para ser homologada. É isso, gente. Né? Consularização e tradução juramentada. As duas devem ser feitas. Causas de denegação. O presidente do STJ vai denegar a homologação da sentença estrangeira nas seguintes hipóteses. Primeiro, não cumprimento dos requisitos do artigo 15. O artigo 15 e também o 963, o 15 da LINDB 963 do CPC, contém aquela lista de dispositivos a serem atendidos. Só fazer uma anotação aqui. Acabei de notar que eu preciso acrescentar aí o artigo 963. Que slide é esse? 13. Então tem que ver se cumpre os requisitos do artigo 963 do CPC e do artigo 15. Se não cumpre, não denega, né? Não homologa. Violação da ordem pública, o artigo 17 da LINDB e também o 963 do CPC, que determinam que a ordem pública deve ser atendida. Nós já estudamos a ordem pública no primeiro bimestre. Então, se o julgador aí entender que a ordem pública do Brasil está sendo violada, não homologa. Fraude em leges ou fraude à lei. Eu vou dar um exemplo na segunda metade da aula. Quando eu for falar de interrogatório, eu vou contar de um caso
de acusação de plágio contra o Roberto Carlos e Erasmo Carlos na Argentina, em uma ação que ocorreu na Argentina. E nesse caso nós vamos ter uma fraude em leges aí, né? Quando se forçou a jurisdição, o princípio do lex loci delicti e feriu a competência exclusiva da justiça brasileira. Então eu vou falar um pouquinho mais aí desse exemplo de fraude em leges mais para frente. Então reservem isso, esse tópico eu vou tornar a falar dele. E instituto desconhecido. Se trata de um instituto que não tem correspondente no Brasil, é motivo, é causa de denegação. Né? Por exemplo, a questão do casamento poligâmico, de que a gente já tratou, ou na execução da sentença, haja uma forma de punição, a sentença penal, uma punição não correspondente no Brasil, chibatadas, né? ou algo que o valha, instituto desconhecido, não se aplica. E o artigo 964 do CPC diz que não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Então, se for um tema que é de competência exclusiva da Justiça do Brasil, só o juiz brasileiro pode julgar. Se a sentença versar sobre isso, o presidente do STJ não vai homologar essa decisão estrangeira. O artigo 17, que a gente já conhece, né? Vou ler só a parte pertinente. As sentenças de outros países não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a ordem pública. Tá? Então, as sentenças estrangeiras não podem ferir a ordem pública. Em caso de a parte interessada quiser recorrer da decisão, o instrumento é a contestação, tá? Conforme previsto no regimento interno do STF e no regimento interno do STJ. O regimento interno do STF ainda fala em impugnação, tá? Mas o do STJ não acompanha. Então, a contestação, segundo o regimento interno do STJ, tem que ser baseada na inteligência da decisão e na observância dos requisitos, aqueles requisitos que a gente enumerou, aquela listinha. Né? Então, isso é a base da contestação do recurso. Se o ministro do STJ homologa, né, ele concede o exequatur e envia essa sentença por carta de sentença para o juízo federal competente. Então, como eu disse no comecinho da aula, quando estávamos tratando do sistema ordinário, uma coisa é homologação, outra coisa é execução. São dois procedimentos diferentes. Quem homologa o STF, desculpa, quem homologa o STJ, quem executa é a Justiça Federal de Primeira Instância. Então, o presidente do STJ envia por carta de sentença até a primeira instância da Justiça Federal para que seja executada a sentença estrangeira, tá? Cumprindo aí o processo de delibação. Aí as disposições do CPC, não vamos lê-las, mas estão à disposição para vocês consultarem oportunamente. O segundo sistema, o sistema Mercosul. Alguns autores chamam de sistema mercosulino, mas eu não gosto desse nome, tá? Não é um nome dicionarizado e tem problema de grafia, um S só. Prefiro chamar de sistema Mercosul, que também alguns autores endossam. O autor que eu disse para vocês, o Neviton, meu colega de Direito Internacional, escreveu um artigo excelente sobre isso que eu deixei à disposição para vocês no sistema. Normalmente eu pediria para vocês fazerem um fichamento do artigo, né? Como eu fiz ano passado para as turmas de Direito Internacional Privado. Mas como nós estamos em tempo de pandemia e o semestre ficou um pouco turbulento, acabei não pedindo para vocês. Mas eu recomendo a leitura, é um artigo muito bom. Eu questiono, por exemplo, a nomenclatura e mais uma coisa ou outra, que eu gostaria de ter conversado com o autor. O Neviton, ele é do Espírito Santo, ele é doutorando em Direito Internacional, e os congressos são excelentes. Depois que vocês se formarem, vocês vão ver, que vocês decidirem suas áreas, que os congressos são excelentes para a gente conhecer gente que trabalha na área, que pesquisa, que tem interesses afins, né? Então, o Congresso Brasileiro de Direito Internacional é a minha seara. E todo ano a gente se encontra. Quem da área de Direito Internacional se encontra lá. E ano passado eu acabei não indo. De última hora acabei não indo e não questionei o autor do artigo aí, meu colega, sobre essas questões que eu tenho para questionar ele. Mas é um artigo muito bom, tá?
A base do sistema Mercosul, ou Mercosulino, como alguns chamam, são o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, chamado Protocolo de Las Leñas, de 1992, que foi sucedido em 2009 pelo Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os Estados-partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile. Esse segundo tratado, segundo acordo, ampliou o escopo do primeiro, né, digamos assim. Desde então, nós temos mais países que seguem esse sistema Mercosul. Gente, parece que deu uma travada aqui, vocês estão me ouvindo? Deu uma sumida na tela? Alguém acordado aí? Ah, agora sim, tá bom. Então a base é essa, tá? São esses dois acordos. A ideia do sistema Mercosul é que as sentenças proferidas, as sentenças proferidas em cada país, tenham um trâmite mais célere nos demais países do Mercosul, tá? Então a ideia é isso, facilitar o cumprimento de sentenças do Mercosul, tornar mais célere. Embora não seja necessariamente, tá? Mas a ideia que subjaz o sistema é essa. Quais são os países do Mercosul? Vou contar rapidinho a história do Mercosul, só para vocês entenderem para quem vale esse tratado. 4 países fundaram o Mercosul em 1991 por meio do Tratado de Assunção: o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Esses são os 4 países fundadores do Mercosul. Né? Hoje são sócios do Mercosul, são os 4 fundadores. Em 2012, a Venezuela ingressou no Mercosul e desde então a Venezuela é estado sócio do Mercosul. Aqui consta como país aderente, né? Países aderentes do Tratado de Assunção. Então, esses são os 5 sócios do Mercosul. E além dos sócios, existem os países associados ao Mercosul. São países que tratam o Mercosul, digamos assim, o acervo normativo do Mercosul de modo à la carte. Fala assim, eu quero esse tratado, eu quero esse outro, esse aqui eu não quero, esse aqui eu quero um pouquinho, não quero esses outros aí. Então eles digamos assim, né, de maneira bem simplista, escolhem alguns tratados para seguir, mas não seguem tudo do Mercosul. Quem segue tudo do Mercosul são sócios, associados não. Né? E quais são os países associados? Esses que estão em azul, azul, verde, sei lá, um pouco mais claro. Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Esses são os estados associados. A Bolívia tem um status especial, que é um país associado que está em processo de se tornar sócio. Aí vai passar a fazer parte desse clubinho aqui, né? De cor mais escura. E aquele tratado que nós vimos, deixa eu voltar no slide anterior, ele é entre os Estados-partes do Mercosul e mais esses dois. Então, aquele tratado entre Venezuela, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, Estados-partes do Mercosul, mais a Bolívia e o Chile. Tá? Aquele tratado é para esses países todos. Atenção, a Venezuela está suspensa politicamente. A Venezuela não foi expulsa do Mercosul. Está suspensa como o Paraguai também o foi há alguns anos, depois de uma ruptura democrática, no impeachment do presidente Fernando Lugo, em 2012. Né? Então o Paraguai passou por essa experiência. A Venezuela hoje está passando, ela está suspensa politicamente do Mercosul, mas apenas os foros políticos. Já todo o resto, todos os tratados, o Mercosul continua válido para a Venezuela. Pois bem, então essa explicação sucinta é só para que vocês saibam quais são os países que fazem parte do sistema Mercosul. São esses: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolívia e Chile. Tá? Esse sistema de que eu estou falando se refere a esses países. Então, sentenças que venham desses outros países vão passar por esse procedimento de reconhecimento de sentença. Atenção, a gente não fala homologação de sentença, a gente fala reconhecimento de sentença. A ideia do termo, né, é passar a explicitar que se trata de um procedimento mais sumário, um procedimento abreviado, para dar cumprimento à recepção de sentenças desses outros países do Mercosul.
reciprocamente. Então, embora não seja, né, acaba sendo moroso na prática, tanto quanto de qualquer outro país, a ideia que subjaz o sistema é essa. A carta rogatória, a sentença estrangeira vai chegar por carta rogatória endereçada à autoridade central, tá? Então, se a gente for enviar uma carta rogatória, uma sentença aqui do Brasil para ser executada em outro país, ela vai ser enviada por carta rogatória. A gente vai falar de carta rogatória já já. Aí para outros países para ser executada lá, enviaria para a autoridade central. No caso, a gente está olhando do viés da jurisdição brasileira. Então, sentenças desses outros países têm que vir por carta rogatória, rumo à nossa autoridade central. E quem é a autoridade central no Brasil? Nesse caso, foi indicado o STJ. O que é uma reclamação, isso é alvo de reclamação dos nossos vizinhos, porque eles indicam, em geral, órgãos do Poder Executivo, correspondente ao Ministério da Justiça ou uma secretaria a ele vinculada. No Brasil, em vez de indicarmos o Ministério da Justiça ou alguma secretaria, quem que a gente indicou? Indicou o STJ, né? Então, acaba sendo um procedimento judicial, moroso, nada célere, e que já foi objeto de questionamento dos nossos vizinhos. Enquanto eles facilitaram, né, no executivo é muito mais fácil você conseguir o trâmite, aqui a gente complicou, jogou na pilha de decisões que o STJ tem para proferir, né? Então, em vez de facilitar, a gente complicou, é como se não tivéssemos criado, né, um sistema diferente. E é preciso apenas reconhecer as condições, ver se estão atendidas as condições para reconhecimento. Apenas isso. O terceiro sistema é chamado sistema arbitral. Ele vale para a arbitragem. Pelo que me consta, vocês ainda não tiveram a disciplina arbitragem, mas parece que vocês vão ter no semestre que vem, pelo menos é o que me disseram em outra turma. Então eu vou falar um pouquinho da arbitragem para a gente poder situar melhor do que estamos falando. Então, a arbitragem ocorre quando as partes de um litígio não querem recorrer à jurisdição estatal, por variados motivos, né? Então, em vez de recorrer ao juiz togado, as partes nomeiam um árbitro ou árbitros que passam a ter jurisdição e vão proferir uma sentença sobre o caso. Por que as partes fugiriam da jurisdição estatal? Por variados motivos. Falta de tecnicidade do juiz, né, por exemplo. Digamos, uma questão de tecnologia, de telecomunicações. As partes teriam que, para resolver a lide, convencer o juiz, explicar ao juiz tudo o que acontece, e às vezes são juízes que têm dificuldade até de usar o e-mail, né? Daí tem que explicar detalhes específicos. As partes não confiam nessa tecnicidade, então, buscando esse objetivo, elas nomeiam um árbitro que pode ser um engenheiro de telecomunicações, né? Que tem capacidade técnica para entender o que se fala. Outro motivo para fugir da jurisdição estatal é a morosidade. Na arbitragem, as partes podem determinar ao árbitro o prazo para ele proferir a sentença arbitral. Às vezes, uma sentença proferida em uma única audiência é possível, né? Podem dar um prazo de dias, meses aí para o árbitro. E na justiça estatal isso não acontece, como vocês sabem, né? Não nem falar do sigilo. Então, às vezes é um segredo comercial que é objeto de um contrato. As partes não querem dar publicidade, né, dar a conhecer. Então, preferem fazer uma arbitragem. Então, há vários motivos para se fazer arbitragem. No Brasil, a arbitragem tem o valor de sentença, tem o valor jurisdicional, desde 1996, com a lei de arbitragem. Tá? Até então, o que a gente chamava de arbitragem produzia um laudo arbitral que não tinha executoriedade imediata. Era preciso que esse laudo fosse homologado na justiça de primeira instância para ele ter validade. Tá? Com a lei de arbitragem, mudou essa configuração, esse panorama, e hoje as sentenças não são mais laudos, né? As sentenças arbitrais têm executoriedade e se pode recorrer delas apenas em segundo grau, né? Na segunda instância. Então é isso, né? Então esse é o panorama do que nós estamos falando. E aqui nós vamos tratar de sentenças arbitrais proferidas no exterior. As partes constituíram o árbitro e o árbitro proferiu a sentença. Tá?
é preciso observar que há requisitos próprios. O sistema arbitral é diferente do sistema ordinário, do sistema Mercosul. Por exemplo, uma inversão do ônus da prova, no sentido de que cabe ao demandado, na ação de homologação, apresentar a prova em sua defesa. A denegação da sentença arbitral, da de homologação da sentença arbitral, é a exceção. O deferimento é a regra, né? Então, há uma inversão do ônus da prova. O demandado é que tem que apresentar a prova em contrário. Então, uma curiosidade do sistema arbitral. O artigo 960 do CPC, parágrafo 3º, diz: a homologação de sentença arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se subsidiariamente às disposições deste capítulo. Então, a homologação vai obedecer ao disposto em tratado e em lei. A lei de arbitragem, lei 9307 de 1996, artigos 38 e 39 são os que nos interessam, e a Convenção de Nova York de 1958. Esse é o regulamento básico do sistema arbitral. Aí a lei de arbitragem, né? Vou deixar aí para vocês consultarem depois. Hipóteses de denegação. Por que que o ministro do STJ denegará a sentença arbitral? Primeiro, quando o tribunal arbitral extrapolou os limites materiais da convenção arbitral para alcançar matéria não afetada por ela. A convenção arbitral será uma cláusula arbitral que é um dispositivo de um tratado, né, de um contrato. As partes de um contrato vão estabelecer que qualquer litígio dele decorrente será resolvido via arbitragem, né, ou pode ser um compromisso arbitral, que depois que já está configurado o litígio, né, a posteriori em relação ao litígio, as partes estabelecem a arbitragem. Isso é a convenção arbitral. E a convenção arbitral diz qual é a matéria de litígio, especifica, né? E se o árbitro ou os árbitros extrapolarem esses limites, isso será motivo para denegação da homologação pelo STJ. Outra hipótese é quando o tribunal arbitral não respeitou a composição ou o procedimento. A composição, quando o compromisso arbitral fala que tem que ter 3 árbitros, um indicado por cada parte e o terceiro em comum acordo, né? Digamos que não foi obedecida essa composição. Ou então procedimento. Às vezes é possível obedecer procedimento de uma determinada câmara arbitral. Aqui em Foz nós temos 2 câmaras de arbitragem. Em Cascavel me disseram que há uma, mas eu não tenho certeza. Se alguém souber a respeito e quiser me dizer, eu agradeço. Então a câmara de arbitragem tem os seus procedimentos sobre citação, né, prazos. Então as partes podem dizer que serão aplicadas as regras de uma determinada câmara de arbitragem. E aí o árbitro extrapolou, não respeitou. Isso é causa de denegação. E por fim, se a sentença arbitral não é obrigatória no local onde foi proferida. Isso é meio que óbvio, né? Então, se a sentença arbitral vier de um país onde não é executável essa sentença, ela vai ser executável aqui também. Um país que eventualmente adotava uma perspectiva de arbitragem, como a do Brasil até 96, que a arbitragem não era obrigatória, né? Então, se não for obrigatória lá, não é obrigatória aqui. E de resto, o rito processual desse sistema ordinário, né, no STJ, é equivalente ao do sistema ordinário. Então, eu destaquei aí as peculiaridades do sistema arbitral, porque o resto é igual, né? Execução pela Justiça Federal e tudo mais, né? E a autoridade central é também o STJ, em vez de um órgão do Poder Executivo. O quarto sistema, né? Tem o quarto e último sistema. O sistema extraordinário é o único que não precisa de homologação pelo STJ. Os 3 anteriores precisam de homologação, esse aqui não precisa. O artigo 961 do CPC diz o seguinte, parágrafo 5º. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeito no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa era uma novidade lá em 2015, quando entrou em vigor
o CPC. Né? Então, sempre que falavam, havia notícias, falavam do CPC, falavam dessa novidade. Quem se divorciou consensualmente no exterior não precisa homologar a decisão, a sentença de divórcio no Brasil. Já se executa imediatamente. Executoriedade imediata. Era uma novidade, né? Virou moda naquela época, teve muito TCC a respeito. Hoje não se fala muito, né? Hoje já se consubstanciou uma realidade. E o parágrafo 4º do artigo 962 diz: quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo STJ. É isso. E daqui para frente nós temos as normas aplicáveis, né? Não precisamos ler. E depois algumas questões que eu vou deixar para vocês resolverem. Então encerramos esse tópico, vamos para a segunda metade da aula. Cadê? Espera aí. Pronto, estamos compartilhando. Agora vamos falar de cartas rogatórias. Falamos de sentenças estrangeiras, agora vamos falar de cartas rogatórias. Cartas rogatórias são os instrumentos utilizados para se requerer a realização, a celebração de determinados procedimentos. Né? Seja a Justiça Brasileira enviando a carta para que esses procedimentos sejam realizados em outro país, seja o juiz enviando, né, para a Justiça Brasileira para que aqui sejam realizados esses procedimentos. Tanto faz. Aí é o que a gente chama, gente, de carta rogatória passiva e carta rogatória ativa. Isso é tudo uma questão de perspectiva, mas eu vou explicar para deixar bem claro. Quando o juiz brasileiro envia a carta para o, digamos, o juiz da Itália, para o juiz brasileiro essa é uma carta ativa e para o juiz que vai cumprir é carta passiva. Tá? Já ao contrário, quando o juiz brasileiro recebe uma carta da Itália, para o juiz brasileiro é uma carta passiva, ele que vai ter que cumprir. E para o juiz que enviou lá da Itália, ela é uma carta rogatória ativa. Tá? Então é tudo uma questão de perspectiva. Inclusive isso que eu estou falando agora é objeto de uma das questões que vocês vão resolver ali no questionário. Tá? Isso de carta rogatória ativa e carta rogatória passiva, às vezes dá um nó na cabeça. Mas não é difícil de resolver, não. Então, aqui na carta rogatória, trata-se de um pedido de celebração de determinados procedimentos processuais. Aí tudo que nós tínhamos falado antes, as advertências sobre soberania, limites da jurisdição, expectativa de reciprocidade, permanecem válidas, né? Quando a gente falou lá de sentença estrangeira. O juiz da Itália que envia uma carta para o Brasil, essa carta precisa ser aprovada, né? Ela precisa passar pelo filtro de alguém para receber o exequatur e ser cumprida. Ela não tem executoriedade imediata. Apenas com uma exceção no sistema fronteiriço aí, que eu já vou explicar. Tá? Então, nós temos três sistemas. O chamado sistema ordinário, o sistema Mercosul, o sistema mercosulino, como alguns gostam de chamar, eu não gosto. E o sistema fronteiriço. Então, o Mercosul existe desde 1992. O sistema fronteiriço existe desde 1965, mas no Brasil desde 1995. Vou explicar. Então, são esses os três sistemas de recepção de cartas rogatórias no Brasil. Então, carta rogatória é o instrumento necessário para a realização de atos processuais em outro país. Não confundir com carta precatória. A carta precatória é um instrumento por meio do qual se intercomunicam juízes de diferentes comarcas do Brasil. Então, quando o juiz do Paraná precisa da realização de procedimentos, uma citação de alguém lá na Bahia, ele vai enviar uma carta precatória para o juiz da Bahia. Já a carta rogatória é entre países, entre jurisdições nacionais distintas.
E aí o que eu dizia, né? Carta rogatória ativa e carta rogatória passiva. Para quem emite, a carta é ativa. Para quem cumpre a ordem, é carta passiva. No caso, a gente só vai tratar da carta rogatória passiva para a justiça brasileira. Ou seja, as cartas que vêm de outros países para o Brasil cumprir. Não faz sentido a gente falar das cartas que saem do Brasil. A gente teria que estudar os ordenamentos de outros países. Não faz o menor sentido a gente fazer isso. A competência no sistema ordinário é do STJ. É a atribuição do presidente do STJ atribuir exequatur às cartas rogatórias segundo o regimento interno. Então, uma carta rogatória que seja apresentada, o STJ vai ser analisada, vai ser julgada pelo ministro-presidente do STJ. O cumprimento da execução se dá na Justiça Federal do Trabalho. O pedido chega por mala diplomática. Ou seja, a Embaixada de País aciona o Ministério das Relações Exteriores, o nosso Itamaraty. O ministro do STJ, o vice-presidente do STJ, vai analisar o filtro de ordem pública, artigo 17 da LINDB, né? E algumas características desse sistema. Onerosidade e sem medidas ordenatórias. Quer dizer, para que seja cumprida uma carta rogatória no ordinário, é preciso pagar, né? Recolher emolumentos aí, para que seja cumprida a carta rogatória que venha da Itália, suponhamos. E essa carta rogatória não pode conter medidas ordenatórias. Não pode, por exemplo, pedir uma busca e apreensão. Não pode conter medidas ordenatórias. Isso é diferente do sistema Mercosul, como eu já vou explicar, tá? Guardem isso. Vou voltar a isso. Voltar a esse tema. Não há contraditório no cumprimento de carta rogatória. A parte requerida vai ser intimada, e se essa parte requerida quiser, pode impugnar no prazo de 15 dias. E a defesa, né, ao impugnar, só pode alegar a autenticidade dos documentos, inteligência da decisão e a observância dos requisitos. Exemplos de medidas não ordenatórias, procedimentos a serem realizados por solicitação de carta rogatória, mas que não contenham medidas ordenatórias. Citação, né? Citar alguém para responder ao processo. Notificação, oitiva de testemunha, tanto na ação penal quanto na ação trabalhista. Realização de perícia, realização de avaliação, expedição de documento, né, de certidão. São todos procedimentos não ordenatórios, não contêm medidas executórias. Já o sistema Mercosul é um pouco diferente. A ideia é que as cartas rogatórias sejam mais céleres no sistema Mercosul. A base jurídica são esses dois tratados, o Protocolo de Las Leñas e esse outro acordo de cooperação e assistência jurisdicional entre os países do Mercosul e a República do Chile. Os mesmos dois acordos que nós estudamos lá do sistema Mercosul para reconhecimento de sentença estrangeira. Aí os países que eu já expliquei para vocês. E os países desse sistema Mercosul são os mesmos do outro lá, né? O Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolívia e Chile. Então, uma carta rogatória que chegue do Uruguai, que chegue da Venezuela, que chegue do Chile, vai passar por esse outro procedimento, não vai passar pelo procedimento ordinário. Aí a gente tem um sistema uniforme de cumprimento recíproco de cartas rogatórias. As cartas, a gente dá cumprimento às cartas deles, eles dão cumprimento às nossas, né? Embora às vezes se trate de um limbo. Na ideia, assim, idealmente, é um sistema mais célere, mas na prática acaba sendo moroso, né? Colegas falam aí de cartas rogatórias que enviaram para o Paraguai há 5 anos e nunca mais retornaram. Isso é uma reclamação frequente. E a recíproca também é verdadeira. Cartas rogatórias que vêm dos nossos vizinhos para o Brasil também demoram a serem respondidas. A ideia é que tivesse uma tramitação especial para dar eficácia extraterritorial a essas cartas rogatórias, simplificando procedimentos. Agora sim, as características do sistema Mercosul.
Gratuidade, em regra. Lá no sistema ordinário, nós temos onerosidade, tem que pagar. Aqui no sistema Mercosul, as cartas são gratuitas. A parte interessada no cumprimento da carta rogatória não precisa incorrer em custas processuais. A exceção fica por conta de atos probatórios que imponham custos especiais, né? Ou então a realização de perícia. Se é preciso realizar perícia, você vai pagar o perito, obviamente. Né? Ou qualquer outro ato, uma expedição de uma certidão e tal, que precise, aí sim, né, a parte vai incorrer nesses custos. Mas em si, o custo processual é zero. As cartas do Mercosul podem conter medidas ordenatórias. Podem conter. Né? A diferença do sistema ordinário que não podem, só pode ser oitiva de testemunha, citação, né? Só arroz com feijão. Aqui podem conter medidas ordenatórias, pedir busca e apreensão. Uma carta rogatória que vem da Argentina pedindo busca e apreensão no Brasil vai ser cumprida. E é um instrumento usado para o reconhecimento e execução de sentença do Mercosul. A sentença do Mercosul, como eu disse, não precisa passar pelo processo de homologação. Vem por carta rogatória para mero reconhecimento. A carta rogatória é um instrumento usado para cumprimento de sentença ou reconhecimento de sentença do Mercosul. E a autoridade central do sistema Mercosul é também o STJ. E por fim, o terceiro sistema, o sistema fronteiriço. Primeiro, uma observação, né? Nas zonas de fronteira é possível o cumprimento direto, sem que seja necessária a legalização. Não precisa passar pela autoridade central. A carta rogatória no sistema fronteiriço não precisa passar pela autoridade central. Ela é cumprida diretamente pelos juízes. Os juízes se intercomunicam, os juízes de fronteira se intercomunicam e dão cumprimento às suas cartas rogatórias. A base jurídica são o Protocolo de Ouro Preto e a Convenção do Panamá. O Protocolo de Ouro Preto sobre medidas cautelares, né, o Protocolo de Medidas Cautelares, assinado em Ouro Preto em 1994, estabelece o sistema fronteiriço para os países do Mercosul. Tá? E no sistema da OEA, o sistema interamericano, nós temos a Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, a Convenção do Panamá de 1965, mas que vale para o Brasil desde 1995, quando o Brasil ratificou, junto com o protocolo adicional, também de 1975, que entrou em vigor também no Brasil em 1995. Né? O Brasil é vinculado desde 95 nessas duas convenções. E esse sistema da Convenção Interamericana vale para os seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Tá? Então, para essa convenção sobre cartas rogatórias, para esses países, prevê o sistema fronteiriço. Então, em regiões de fronteira, os juízes se intercomunicam. Tá? Vejam que isso tem base tanto no Mercosul quanto no sistema interamericano da OEA. O que diz a Convenção Interamericana? As autoridades judiciárias das fronteiriças dos Estados-partes poderão dar cumprimento de forma direta, sem necessidade de legalização, às cartas rogatórias previstas nesta convenção. E o protocolo de Ouro Preto fala: os juízes ou tribunais das zonas fronteiriças dos Estados-partes poderão transmitir-se de forma direta ou exortos ou cartas rogatórias previstos neste protocolo sem necessidade de legalização. É um texto um pouco truncado, mas está dizendo que os juízes das zonas de fronteira poderão transmitir para si, entre si, cartas rogatórias. E o que são essas zonas fronteiriças? No Brasil são essas regiões que estão aí nesse mapa. Aqui, ó, é a faixa de fronteira.
Faixa de fronteira prevista no artigo 20, parágrafo 4º, se não me engano. Deixa eu dar um Google aqui rapidinho. Perdão, artigo 20, parágrafo 2º, que diz o seguinte, artigo 20, parágrafo 2º da Constituição. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamento da paradefesa nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Faixa de fronteira até 150 km de largura, vejam, da fronteira para dentro até 150 km, dá essa região toda aí, que a gente chama de faixa de fronteira. Cerca de 5% da população nacional, pouco, né? Mas 20% do território, ou seja, uma região com baixa densidade demográfica, sobretudo no Arco Norte, né? Também relativamente vazio no Arco Central, mas no Arco Sul nós temos uma região mais populosa, na qual nós nos inserimos. Foz do Iguaçu, minha cidade, está bem dentro, né? E Cascavel também está dentro da faixa de fronteira. Já me disseram que parte de Cascavel está fora da faixa de fronteira. Vocês talvez conheçam melhor a geografia local, possam me dizer, né? Mas eu não tenho certeza. Mas, assim, eu sei que parte de Cascavel, com certeza, está dentro da faixa de fronteira. E aí, essas são as zonas fronteiriças. Os juízes dessas regiões podem se comunicar com juízes de regiões fronteiriças contíguas. É normal os juízes aqui de Foz receberem cartas rogatórias de juízes do Paraguai e da Argentina e vice-versa, das regiões fronteiriças desses países. Não é necessário que a carta rogatória vá até a autoridade central. Não é necessário que a carta rogatória venha do STJ. Tá? Não é necessário. Só fazer mais uma anotação aqui. Então é isso. O sistema fronteiriço vale para essas regiões do Brasil e nós estamos inseridos nessa região. E agora, para encerrar, eu quero falar para vocês um caso, né? Caso de acusação de plágio contra Roberto Carlos e Erasmo Carlos, um caso que tramitou no STF em 1980, um caso de carta rogatória. Bem curioso, era STF porque a competência ainda não tinha sido transferida, né? Seria só 24 anos depois para o STJ. Então aqui eu tenho um arquivo sobre isso, deixa eu abrir para mostrar para vocês. Quero ler esse arquivo, não todo ele, não toda a decisão, né? Mas só algumas passagens. Espera que o meu sistema está meio lerdo aqui. Cliquei, mas não está aí. Ok, compartilhar arquivos. Não sei se é problema da internet ou problema do meu computador, mas está bem lerdo. É isso. Quero ler essa decisão. Ó, tá ilegível aqui. Eu achei que ia dar para ler. Enfim, eu vou pegar aqui no meu computador e vou ler daqui. Só as partes em amarelo, tá? No tocante à competência jurisdicional, para se conhecer de tal demanda, domina o princípio da lex loci delicti, quer no direito interno, quer no direito internacional privado vigorante neste nosso país. Vistos e analisados estes autos de carta rogatória, em que a arrogante a meritíssima juíza nacional de primeira instância de Buenos Aires, República Argentina. Perante a meritíssima juíza arrogante, o argentino Fausto Fronteira, domiciliado em Buenos Aires, ajuizou ação indenizatória de plágio, danos e prejuízos, bem assim de agravo moral, contra a Editorial Melográfica CRL, Roberto Carlos ou Roberto Carlos Braga, Erasmo Carlos ou Erasmo Esteves e Bud McCluskey, a primeira e última domiciliados na República Argentina, Buenos Aires, os dois outros domiciliados no Brasil, São Paulo. Em sua petição inicial, o demandante definiu Roberto Carlos ou Roberto Carlos Braga e Erasmo Carlos ou Erasmo Esteves
como sendo terceiros interessados na causa, e pediu fossem um e outro citados no Brasil, como se verifica na presente carta rogatória, que recebeu o indispensável exequatur. Diligenciando localizar os dois artistas para citá-los, não conseguiu o oficial de justiça fazê-lo. O certo, porém, é que Roberto Carlos e Erasmo Carlos tomaram conhecimento desta rogatória de citação, tanto que ingressaram neste seu processo e opuseram os embargos. Blá blá blá. Isso tinha sido noticiado na imprensa à época, então eles ficaram provavelmente sabendo pela imprensa e foram se manifestar nos autos, embora o oficial de justiça não os tenha citado. Nos embargos, alegam os embargantes. Agora vem o argumento do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. A ação é proposta pelo tradutor dos versos. Assim, o tradutor será excluído da lide por fundamentos óbvios. A editora não pode responder por plágio, se comprou em 1978 os direitos de autores certos e conhecidos sobre música anteriormente editada no Brasil. Será, pois, excluída da lide, sendo os embargantes os únicos autores da música acusada. São eles os únicos réus da ação por plágio. Vê-se, portanto, que a ação se dirige exclusivamente contra os embargantes, autores da canção Amigo, composta e editada originariamente no Brasil em 1977, conforme o atesta a liberação da censura federal brasileira nos versos, acompanhados da partitura musical. Essa canção, a canção Amigo, é uma música famosa do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada, eu não sei cantar, né? Mas talvez vocês conheçam. E esse argentino, de nome Fausto Fronteira, está alegando que foi plagiada a melodia da música, não os versos. E aí, o que ele fez? E se houve crime, porque ele está alegando que houve crime de plágio, o crime teria ocorrido no Brasil, né? Vocês vão de concordar comigo. Então, ele deveria ter entrado com a ação no Brasil para requerer indenização. Só que ele entrou na Argentina. E para entrar na Argentina, o que ele fez? Ele forçou a jurisdição. Além do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, ele incluiu o tradutor para o espanhol e incluiu a editora, a gravadora que lançou a música lá em espanhol na Argentina. Ele forçou a jurisdição. Né? É o que eu dizia para vocês de fraude em leges. E daí aqui eles estão argumentando, os embargantes, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, que é óbvio que a editora não tem nada a ver com isso, nem o tradutor. A editora não tem nada a ver porque comprou os direitos em 1978 e a música já existia em 1977. E o que eles usaram para comprovar a existência da música? A liberação da censura federal brasileira. Naquela época, na época da ditadura, toda obra de arte, seja literatura, seja música, seja cinema, precisava passar pelo crivo da imprensa, da censura. Havia um censor que dava o seu juízo de valor e seu aval para a veiculação da obra. Né? E ele usou aí essa excrescência, que é a censura, como comprovação da existência da música, né, antes de 1978. Vocês conhecem essa música? É antiga? Ninguém conhece aí? Aí continua a decisão. Conclui-se, pois, que o senhor Fausto Fronteira... Conhece, Gabriele? Pelo jeito, seus colegas não conhecem. Conclui-se, pois, que o senhor Fausto Fronteira pretende processar os embargantes por plágio, pedindo perdas e danos sob a jurisdição da Justiça Argentina, e que a inclusão na lide da subeditora daquele país era apenas um artifício processual para forçar, por via oblíqua, a jurisdição da Justiça Argentina. Sustentando que, no caso, deve reconhecer-se ofensa à ordem pública brasileira, argumentam os embargantes, né, blá blá blá, sendo, porém, os embargantes residentes e domiciliados no Brasil, conforme consta do próprio pedido de rogatória, o que, aliás, é público notório, dispensando-se por outras provas, a pretensão não pode ser acolhida por se tratar de matéria de interesse da ordem pública brasileira e da soberania nacional. Então, esses eram os argumentos do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos para que não se desse cumprimento à carta rogatória. Veja que a carta rogatória é só para citar. A ação está correndo na Argentina. Né? E era para citar o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos no Brasil. E aí vou lá para o final.
A decisão tem várias páginas aí, mas me interessa mais o final agora. Fala. Portanto, deve reconhecer-se legítima na espécie a competência da justiça rogante, se esta reconhecer que o fato da causa é o descrito na inicial. Esclareço, pois, que esta fundamentação decorre do que se contém na petição inicial da demanda proposta na Justiça Argentina e do fato descrito em tal peça, mas ressalvo que a sentença estrangeira que julgar a demanda poderá emprestar ao fato outra definição jurídica, ensejando assim novo julgamento da matéria de competência quando se houver, caso se verifique, de homologar no Brasil a sentença que, no foro argentino, foi proferida para julgamento da espécie. A sentença final da causa que vier a ser proferida na República Argentina poderá conter algo de ofensivo à ordem pública brasileira, mesmo no referente à matéria de competência jurisdicional, e então o assunto poderá ser de novo examinado no Brasil, quando se postular entre nós a homologação daquela sentença, visto que a presente decisão restrita aos embargos opostos pelos réus brasileiros Roberto Carlos Braga e Erasmo Esteves é proferida na consideração do que se informa na presente rogatória. Rejeito, assim, os embargos, mantenho o exequatur e mando se devolva esta carta rogatória à Justiça da República Argentina, com as homenagens da Justiça Brasileira. A devolução, é claro, será feita depois que esta transitar em julgado. STF, 3 de março de 1980, ministro Antônio Neder, presidente. Então vejam, uma decisão do STF sobre carta rogatória. A ação transcorreu na Argentina e era só para citar o Roberto Carlos e Erasmo Carlos aqui no Brasil, acusados de plágio. O problema é que o Fausto Fronteiro, o autor da ação na Argentina, forçou a jurisdição argentina, desrespeitando o lax loci delicti, um elemento de conexão que é de que a gente já falou em outra oportunidade. Ou seja, se o delito ocorreu o delito, ele foi praticado no Brasil. Então é a lei do local do delito. A ação deveria ter sido proposta no Brasil, mas ele propôs na Argentina. E aí o que o relator está dizendo é o seguinte: eu vou dar por cumprida a carta rogatória. Mas se dessa ação advier uma sentença que depois se peça para ser executada aqui no Brasil, aí são outros 500. Né? Ele está assinalando que essa ofensa aí não vai passar em branco. A ofensa ao lex loci delicti, a jurisdição brasileira. Então ele está falando, eu vou cumprir agora a carta rogatória, mas depois não venha me pedir para executar a sentença. Em síntese é isso. Né? Tem mais alguns detalhes, mas deixo para vocês lerem aí, é uma sentença bem interessante. Deixo como leitura também o artigo do Neviton, muito interessante, vocês vão gostar. E vocês têm atividade para fazer, tá? Vocês têm até a semana que vem para concluir essa atividade, perfazendo aí o total de pontuação de trabalhos para compor a nota do segundo bimestre. Alguma dúvida, gente? Tudo certo aí? Ok? Tem uma dúvida? Então eu vou encerrar a gravação.